Abram as suas Bíblias no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, um dos profetas maiores, capítulo de número 55. Após a leitura da palavra, deixa a Bíblia aberta. Vou tentar ficar aqui, Moisés, o máximo de tempo possível. Vou pedir aos obreiros lá, viu, Val, que fiquem na parte de dentro, em nome de Jesus. Esta é uma palavra rema. A partir do capítulo 6 do livro de Isaías, esse livro se tornou todo um livro de palavras remas, palavras vindas da boca do próprio Deus. E nós vamos ver, que eu vou dar uma regressada lá, como ele se converteu, como nós precisamos nos converter, como Isaías se converteu, para Deus falar assim com ele, e ele falar assim de Deus para o povo. Isaías 55, eu vou ler todo do primeiro ao 13º capítulo, depois a gente vai trazendo a contestação da palavra, o contexto, botou? Em nome de Jesus, para que a gente possa estar falando com Deus e Deus falando conosco em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós, deleitareis com os finos manjares. Vos deleitareis com finos manjares, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, louvado seja Deus, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em um lugar
de espinho crescerá cipretis ou faia, e em lugar da sarça crescerá murta, e será isto glória para o Senhor, imemorial, eterno, que jamais será extinto. Amém? Louvado seja Deus. Vou tentar pregar aqui pelo iPad que eu ganhei de presente de alguém, né? Eu estou me atrapalhando um pouquinho aqui, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amados, a vida do salmista Isaías, do profeta Isaías, ela se divide em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo número 5, onde ele traz uma exortação, certo, mas ele traz ela baseada num trono do rei Uzias, que segundo alguns leitores julgam ser primos ou parentes. Então ele tinha autoridade real para expressar os seus pensamentos, que eram baseados nos pergaminhos, nos acontecimentos passados e com notoriedade na palavra de Deus. Só que ele falava em todo o tempo com autoridade real terrena. Fala comigo. Terrena. Mas quando no capítulo 6, em nome de Jesus, e eu vou deixar aqui para que não fique nas minhas palavras, ele tem um encontro com Deus, ele muda totalmente a sua forma de professar. Como eu disse, até o capítulo 5, ele fala com autoridade real baseada no reino do rei Uzias. Se você voltar ao capítulo 5, antes do capítulo 6, você vai ver ele falar várias vezes, afrontando o povo: ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, ai de você que faz aquilo. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu verdadeiramente o Senhor. A Bíblia não fala que foi um mês depois, 2 meses depois, 6 meses depois, mas no ano em que morreu o rei Uzias. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo ou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ou desse acontecimento, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando ele tem esse encontro com Deus, quando ele se desapega do trono real, ele vai ter uma experiência maior. É o que eu falei, surge um novo homem. O velho homem morreu e surge uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Ele não era mais aquele Isaías do capítulo de número, Moisés, 1 até o 5, que saía
na corte real, saía no pátio do palácio, saía entre os soldados e pregava com autoridade baseada no trono real, não. Do capítulo 6 em diante, ele saía na corte real, ele saía no pátio do palácio, ele saía entre os soldados, mas pregava segundo o trono da graça. E quando Deus dá esta visão, quando Deus fala com Isaías, e nós vamos ver pedaço por pedaço do que ele fala a Isaías nesses dias, ele está dizendo a Isaías: diga ao povo que eu estou aqui. É o que Deus quer dizer à igreja hoje. Diga a Márcio que eu estou aqui. Diga a Júnior, diga a Lília, a Viviane, a Moisés, a Márcia, que eu estou aqui. Eu vivo eternamente. Olha o que ele diz no versículo de número 1, igreja. Olha que palavra, olha que coisa desmiuçada vinda da parte de Deus. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Quem é a fonte da água da vida? Só vem até ele quem tem sede. Esta passagem, ela se refere em dois sentidos, eu coloquei aqui. Jesus fala, ou Deus fala, do milênio, quando Jesus vai governar a terra e não haverá esse capitalismo que nós vivemos, que hoje existe, e haverá alimento para todos em todo o tempo. E também ele aqui vai falar de Cristo como alimento, como água, como pão, como vestes, como tudo que nós precisamos. É por isso que no capítulo de número 55:6 ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai ele enquanto ele está aqui. Então o versículo de número 1, ele está se referindo ao milênio, quando Jesus virá e reinará e governará, e não será mais esse capitalismo. Haverá pão, haverá água, haverá tudo para todos aqueles que nele crê. E também fala de Jesus ressurreto como vida eterna para nossas vidas, como Jesus dado por favor, não merecido a cada um de nós por misericórdia. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Para de viver esse capitalismo que nós estamos vivendo, desacelerado de Cristo e acelerado para o mundo. Eu sei que precisamos de tudo, eu sei que precisamos nos manter, mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus não é tolo, igreja. Deus sabe quando você não pode vir à igreja, e Deus sabe quando você não quer vir. A irmã me perguntou: pastor, a gente vai para o inferno só porque não vai para a igreja? E porque a Bíblia fala: congregai-vos. O que é congregai-vos? Cultuais, façam cultos racionais a Deus. Se não fosse importante, esta palavra estaria arriscada ou inexistente na Bíblia. Congregai-vos. Nunca um culto aqui é igual ao outro. Nunca. Tem dia que só a misericórdia de Deus dá vontade de não ter nem ter saído de casa, porque Deus não usa o pregador mesmo, não só aqui como em outros lugares. Mas tem dias que Deus fala poderosamente, e naquele fatídico dia, talvez aquela palavra seria para você, mas você não foi, a bandeja voltou. Ele disse que não volta para lá, mas infelizmente nesse sentido ela volta, porque você não estava para receber aquele alimento que Deus queria te dar. Ó, o pão, a água, o leite, o vinho. Então no capítulo de número 55, versículo 1, ele fala nesse sentido. No versículo 2, ele fala, louvado seja Deus, que ele nos sustenta
ou nos sustentará, ou sempre nos sustentou, e nada nos vai faltar. O que ele fala, ó, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura ou com a fartura. O que é isso? Com a palavra de Deus. É mais importante do que qualquer coisa, porque com a palavra você aprende a viver, e alimentado com a palavra você vai aprender a se alimentar sem desfazer de Deus, igreja. Deus, ele tem um plano de salvação para nossas vidas, isso é fato. Jesus já está aí dado como um favor não merecido, mas Deus também tem um plano lógico e secular para nossas vidas aqui. Não atribule vossos corações, espere em Deus, Deus fará tudo acontecer, mas se você buscar a Ele de todo o vosso coração. Porque nós desacreditamos de Deus. Não, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, tem aquilo para pagar. Para um pouco e se alimenta da palavra, como está no capítulo 2. Porque gastais seu dinheiro naquilo que não é pão. Tem pessoas que gastam dinheiro com tudo, mas não ajuda a obra de Deus em absolutamente nada. E Deus diz assim, ainda assim, parte B, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite. Em algumas traduções está com a gordura, em outras traduções está com os finos manjares. O que Jesus tem para te dar, Marcos, é muito mais do que você pensa que Ele tem para te dar, e Ele vai revelar aqui. Já bati caixa, já bati carro de caçamba, já fiz muitas coisas, trabalhos pesados. E corri atrás, trabalhei 10 anos numa empresa que era nossa, de material de construção, era para estarmos ricos. E por que eu não estou? Porque eu não busquei primeiro o reino de Deus e a justiça, para que Ele me acrescentasse de uma forma correta. Gastei o meu dinheiro naquilo que não era pão. Não fiz conforme a vontade de Deus, não ouvi Ele atentamente, como Ele queria que eu ouvisse, como eu ouço nos dias de hoje. Então Ele tem um alimento próprio para você. Enquanto você pegar, amarrar os braços de Deus, atar os braços de Deus e ficar na correria, você vai morrer, mas não vai conseguir concretizar aquilo que você tanto sonha. Mas quando você disser, está em tuas mãos, se é assim eu vou acreditar, está em tuas mãos, eu vou ser fiel ao Senhor, como o Senhor disse que é fiel comigo, faz prova dele. Ele disse lá, Malaquias, faz prova dele, para ver se ele é ou não é o Deus que você acha que ele não é na sua vida. Versículos 13 e 4, Ele é um Deus de promessas terrenas e de promessas celestes. Olha o que ele diz no versículo número 3, número 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei, ele está falando de coisas aqui terrenas. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Você terá alegria, terá prazer na terra, terá sustento, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências que eu dei a Davi. O filho de Davi, Salomão, foi um dos reis mais ricos de todo o tempo, porque aquilo que ele deu a Davi ficou para Salomão. Aí ele vem falar no versículo 4: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como um príncipe e governador dos povos. Quem é esse? Jesus. É Jesus que Ele nos deu a nós, Ele deu Jesus.
A Israel ele deu Davi, mas a mim e a você ele deu Jesus. E Jesus está aqui hoje como o meu e o seu advogado. Não pense que você está sozinho, ele está aqui. Olha o versículo 5: eis que chamarás uma nação, olha se não é Jesus, que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, conhecerá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Jesus, porque Ele te glorificou. Depois que você morrer, seu corpo será glorificado e você será recebido nos céus. Você tem um Deus que deu o teu Filho unigênito para que você não morra. E você tem um Deus que te dá riquezas na terra, como Ele prometeu a Davi, como Ele prometeu a Jacó. Na linha patriarcal, o mais sensível dos três, o mais sábio foi Isaac, certo? Mas entre Abraão, Isaac e Jacó, Jacó era o mais sensível. Era o que mais se achegava com as coisas de Deus, e Deus triplicou aquele homem de uma forma tão grande financeiramente, como também deu ao seu avô, como deu a seu pai. E quem somos nós para que Ele não possa nos abençoar? Por que nós não fazemos mais prova de Deus? Porque o Deus de ontem mudou para o Deus de hoje. Mudou, não é o mesmo Deus. Jesus disse: tudo que você pedir a meu Pai, em meu nome Ele vai te dar. Ele não fez separações de coisas não, Ele disse tudo. Só que nós temos que entender que Deus permite que nós entremos num deserto, em todas as áreas, doença conjugal, familiar, das drogas, prostituição, em todas as áreas, para nós vermos que só Ele é Deus. Quem é que se alegra do seu velho homem? Como eu dei um testemunho há poucos instantes, você acha que eu me alegro? Daquele sentimento que brotou dentro de mim? Daquele deserto que brotou momentaneamente dentro de mim? Ou eu quero viver depois de passar pelas águas, em terra seca, em Pirrairote, num lugar que não tinha saída? Ou eu quero viver depois de passar por cima das muralhas de Jericó, por cima de todos os caldeus, que disse que o povo de Deus não ia atravessar aquele lugar? Ou eu quero viver atravessando o Jordão em terra seca e chegar do outro lado e glorificar o nome de Deus? Deus está aqui, igreja, o mesmo Deus do milênio passado, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaac. Ele está aqui nesta noite dizendo a você: confessa a mim quem você é, para que eu possa te justificar diante dos homens. Buscamos satisfazer patrões, buscamos satisfazer maridos, buscamos satisfazer filhos, buscamos satisfazer esposas, buscamos satisfazer colegas, buscamos satisfazer o nosso ego, buscamos satisfazer as nossas soberbas, e esquecemos de satisfazer a Deus. Colocamos nossa confiança em tantas pessoas, e tantas pessoas nos traem na confiabilidade. Mas faça a prova com Deus, para ver se Ele vai te trair, para ver se Ele vai te decepcionar. Para de correr contra o tempo. O tempo não anda para trás, ele anda para frente. E se o tempo anda para frente, significa que nós estamos envelhecendo e estamos chegando mais perto da morte. Loucos, se morreres hoje, o que tem para me apresentar? Seu carro, sua moto, sua casa, sua esposa, seus filhos. Não pense que será para todo mundo como o ladrão que estava à direita de Deus, de Jesus naquele dia. Tem céticos que ficam nessa temática: no último dia eu me arrependo. Tiro na cabeça, na parte traseira, sem você esperar,
Vai dar tempo? Uma batida de carro, frontal, você sem cinto de segurança, vai dar tempo? Um infarto fulminante. Ah, pastor, no infarto dá tempo. Não dá não, a dor é muito forte. Quem já sofreu infarto, o médico disse que a dor é intensa, você não tem raciocínio para conversar com Deus não, mas agora aí você tem. Então fale com Ele. Como diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está aí perto de você. Não vai ter tempo. Estamos vivendo sistematicamente. Faz prova de Deus, igreja. Júnior, eu falei a Deus em 2005. Depois que começou a engrenar o ministério do Senhor, eu não quero mais trabalhar, não estou tendo tempo para as duas coisas. A minha cabeça não está tendo mais tempo para raciocinar as duas coisas, dirigir coletivo e fazer a tua obra. Me dá, Senhor, condições de fazer a tua obra. Até hoje, desde 2006, Ele tem me dado, não deixa faltar o pão, não deixa faltar a água, não deixa faltar o leite, não deixa faltar nada. Óbvio que no mundo eu tenho aflições, mas eu não deixo o ânimo cair. Óbvio que tem noites que eu choro, mas de manhã Ele está com a bandeja e eu me alegro. Com isso eu não quero dizer que todos os dias, Itamara, sejam dias de flores, não. Tem dias que são dias de espinhos. Para quê? Para que eu não me soberbeça. Ele enfia um espinho na minha e na sua carne, para que a gente entenda que a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Esta é a hora, quando ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É agora, igreja, enquanto estamos vivos, enquanto estamos ouvindo, enquanto estamos como praticantes da obra dEle, da igreja. Eu vejo as pessoas exclamarem, mas o senhor é pastor, eu sou obreiro, igreja, tanto quanto os obreiros que aqui estão. E cada um de vocês aqui tem uma prática de obreiro para a sua própria vida, porque você tem que ser obreiro de você mesmo, para que você separe seu lugarzinho no céu, ainda que você não seja obreiro da casa. Faz prova de Deus vivo, não faz prova dele morto não, porque não tem mais jeito. Versículo 7. Como eu já expliquei aqui, algumas acreditam, outras não, outras temam. Olha o que ele diz, eu vou ler pela versão da minha Bíblia aqui. Ela tem mais uma sustentabilidade naquilo que eu quero falar. Deixe o ímpio o seu caminho. Caminho do dinheiro, do puxa-saquismo, o caminho do supermarido, o caminho da superesposa, o caminho do crente frio, o caminho do obreiro inapto, como está lá em Filipenses, dos obreiros cães, e o homem maligno, significa o homem do mundo, e o homem maligno, o homem pecador, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é em te perdoar. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Ainda há tempo, porque ainda Ele está aqui. Eu vejo tantas pessoas correrem quanto tempo, e não saem do lugar aonde está. Vou fazer uma pergunta aqui séria a todos nós que estamos aqui. Fora os meios ilegais, ou uma sorte estupenda, ou se fôssemos filhos de um rico que morreu, como apareceu agora um filho quase da minha idade aí de Gugu Liberato. Fora essas coisas, há alguma probabilidade de ficarmos ricos?
De jeito nenhum. E por que corremos tanto? Porque deixamos tanto a obra de Deus para fazer as nossas próprias obras, enquanto Ele diz: olha, buscai primeiro o meu caminho, buscai primeiro a minha justiça, buscai primeiro o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixamos de adorar a Deus, deixamos de fazer a obra de Deus por coisas do mundo, e isso, igreja, torna-se um costume terrível, e fica como um ciclo vicioso. Bate a fadiga, a preguiça, o esfriamento. A falta de vontade, e ficamos na zona de conforto, hipoteticamente, nas mãos do diabo. É porque é um tal de querer crescer, é um tal de querer, sabe? É um tal de meu filho. Quantas vezes já vim para cá, larguei a pastora lá, Davi lá queimando de febre. Ah, mas o senhor é pastor. Mas eu tinha o direito de dizer: não dá para eu ir não, manda alguém pregar aí. Mas ele me deu tempo para isso, eu não posso negar o tempo que ele me deu. Ele me livrou da bebida, me livrou do cigarro, Ele me livrou da morte, me livrou do mal, Ele me livrou das pessoas malignas que andavam sobre a minha vida. Por que agora eu vou negá-lo? É como eu falei com o irmão, não é adorar a Deus quando você pode, não é buscar a Deus quando você quer, é quando você não pode e quando você não quer. Aí que Ele vê o desejo do seu coração. O que Ele disse: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu vejo você por dentro, eu sei quem você é. Aí agora, pastor, aí não sabe o que vocês estão pensando, mas Deus sabe tudo que vocês estão pensando e imaginando aí agora. Um por um, Ele tem capacidade disso, de absorver o pensamento de todos vocês no mesmo instante, tantos que estão aqui, como estão em milhares de igrejas no mundo inteirinho. Imagina a grandeza dele, nós vamos ver aqui. Imagina se Ele não pode nos sustentar. Aí você faz mais fé no seu patrão ou patroa, puxando o saco de patrão, ao invés de puxar a sardinha de Deus, para que venha como Pedro: vai lá de novo, lança a rede no mar. Eles querendo pegar sardinha, veio foi peixe, meu amado, que o barco quase vira. Deus não prospera não? Agora fica aí puxando um saco de patrão, puxando um saco de patrão. Ah, meu amigo, porque eu saí da empresa, eu pedi a Deus, sabe como foi que eu saí? Você vai fazer uma diária hoje? Eu digo: eu mesmo não. Olha, tem um carro para você pegar de tarde, meu filho, meu horário já deu. Rapaz, você não dá uma diária? Eu digo: para quê? Eu não quero não, filho. Vim aqui para trabalhar, não quero diária nenhuma não. Deus que ficam aí. Rapaz, você não ajuda a empresa, e a empresa me ajuda em quê? Quem me ajuda é Deus. Não deu outra. Na malha fina mandaram logo eu embora. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Eterno e glorioso é Deus. Sabe como foi que eu vi hoje? Um puxa-sacozinho da antiga Verde Mar. Passou por mim hoje, eu pegando Davi. O chapeuzinho daquele de Charlie Chaplin, com a roupinha, com a bolsinha aqui, ó, como é que chama? Uma bengalazinha, no meio da rua. Era um diarista terrível. Pastor, o que é diarista? Todo dia pegava carro. Tá lá agora, a empresa tá lá, os caras ricos, ele assim, ó. E eu passando perto dele. Saco de patrão. Patrão só gosta de você enquanto você está dando frutos. Patrão só gosta de você enquanto você está alimentando a empresa. Fique doente para você ver quem é seu patrão. Agora Deus não.
Deus, você pode estar como você está, ingrata como você está, ingrato como você está, aí pecaminoso como todos nós estamos aqui, Ele ainda assim nos ama e nos sustenta. Você falta um dia, como foi, Val? O cara foi e cortou a cesta básica. Você pode faltar 10 dias, Ele ainda te ama, Ele ainda te perdoa. Não sou eu que digo não, a palavra que está dizendo aqui, ó, no versículo de número 7, ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Seu patrão não te perdoa não. Queima um dia para você ver se ele vai pagar aquele dia que você queimou. Mas você queima um bocado de dia na casa de Deus, e Deus ainda tem misericórdia. Mas só que o salário do pecado, versículos de número 8 e 9, Ele pensa em te dar o que você não entende. Ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos dos vossos patrões também. O caminho dele é maior, o pensamento dele é maior, o dinheiro dele é maior, a riqueza dele é maior, a herança dele é maior, as férias dele é maior, o FGTS dele é maior, fundo de garantia dele é maior, porque é eterno. E Deus chama a gente direto: faça a prova de mim, para ver se eu não assumo as minhas responsabilidades com vocês. E vocês não vão precisar de advogado para vir contra mim, porque o advogado de vocês é o meu filho, e ele luta por vocês. Quando o diabo se levanta contra a vida de vocês, ele se levanta e mostra os cravos nas mãos e nos pés. A sua família ainda está de pé, porque Deus deu teu filho, para que ele ainda estivesse aqui, para que ela ainda estivesse aqui ou lá onde eles estão. Pare e pense um pouco nisso. Eu fiz essa prova com Deus, como eu fiz outra. Eu disse: Senhor, eu quero tomar conta da sua obra, eu não quero viver da sua obra, mas eu quero tomar conta da sua obra. O Senhor vai fazer 10 anos na empresa, 10 anos. Quando eu ia sair na portaria, dona Marlene, Luiz, tem um carro para você pegar? Eu disse: eu não. Pegar não. Na frente do patrão. Ô papai, você não faz, você não dá uma diária? Não. Não dou não. Agora, quando você teme ao homem, você desfaz de Deus. Diga na cara de qualquer um circunciso: eu sirvo a um Deus vivo, amado. Você pode ter toda a riqueza, mas eu digo a você: eu não padecerei de fome. Eu sou justo, não mendigarei o pão, e minha descendência não passará fome. Eu queria que a gente pudesse ter uma televisão, sabe, fora da esfera terrena, em outro plano, Júnior, agora no plano dos mortos, para ver os grandes reis como Pelé, como Erasmo Carlos, como John Lennon, como Marilyn Monroe, como o dono do Titanic, como Michael Jackson, o rei do pop. Eu queria que tivéssemos uma TV para que pudéssemos ver esses grandes reis, onde é que estão agora. E queria também que tivéssemos uma TV para ver onde está Elias, para ver onde está Moisés, para ver onde estão os grandes homens e mulheres de Deus, para ver se você não se converteria na mesma hora.
10 e 11. De onde vem o vosso pão? Do meu trabalho, pastor, do fruto do meu trabalho. Se Deus quiser, Deus tira o fruto do seu trabalho agora. Se você acha que vem dos seus próprios punhos, das suas próprias mãos, Deus tira agora. Deus te bota aleijado agora. Eu vi o homem hoje, ainda dava para trabalhar. Eu não estou brincando não. Se eu ver ele na rua, quando você estiver comigo, eu vou mostrar e vou chamar ele de onda para conversar com você, para você ver se eu estou mentindo. E nunca mais tinha visto ele, mora nos 25. Só andava na sala dos chefes, na sala dos patrões. Os patrões deles continuam patrões. E ele? Nem dirigir pode mais, que deveria ter um carrinho, né? Que compra a prestação para pagar com 1000 anos. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Alguém aqui come? Alguém aqui come? Então a chuva vem dos céus para dar, louvado seja Deus, arar a terra e dar fruto para que você se alimente. Se você tem o que você tem, é porque Deus permitiu. É Deus que abre as portas, Marcos. É Deus que levanta paredes. É Deus que aquece as lamparinas, Júnior. É Deus que tira a escuridade. É Deus que te põe na luz. É Deus que te dá vitalidade para que você tenha condições de trabalho. É Deus que te alimenta. Assim será, versículo 11, a palavra que sair de minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me alegra, o que me apraz, e prosperará naquilo para quem veio. Quem quer ser próspero aqui? Levanta a mão quem quer ser próspero. Pede a Deus. Se apresenta a Deus. Para de ficar puxando o saco de patrão, rapaz. Que eu já vi muitos que puxaram o saco de patrão, andam aí puxando a cachorrinha hoje, e os patrões estão ricos. Não pense que eles vão te dar nada. Eu vi um que andava puxando o saco direto da empresa, pensando que a empresa ia promover ele. Está até hoje, Júnior, no mesmo local. Eles me enganaram. Se o homem é enganador, manipulador, mentiroso, Deus não. Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. E se você fizer prova de Deus, e Deus não abrir as portas, eu te convido a sair da igreja. Se você disser, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer a minha parte, Senhor, é claro. Claro que eu vou fazer a minha parte, que eu não sou idiota. Estou dizendo aqui para ninguém deixar de trabalhar, mas eu vou fazer conforme a tua vontade. Eu não vou, Senhor, no tempo que eu tenho para te adorar, ficar descansando, porque o meu descanso é na glória. Se eu tiver que vir, eu vou vir. Aí, pastor, porque o Senhor cobra tanto isso? Vou repetir de novo, porque todos os dias não são iguais uns aos outros. Ou você pensa que Deus não vê? Ah, mas eu estou... É como a irmã falou, né? Eu tenho que fazer isso. Às vezes dá meia hora ou 1 hora você poderia resolver tudo. Quantas vezes eu vejo a pastora ficar lá até tarde fazendo as coisas na cozinha, porque ela poderia fazer antes de ir para a igreja. Mas tem uns gostosas aqui que não. Tem que fazer antes, não, o maridão não pode ficar sem comer no outro dia, não. Quem dá o pão, quem dá o alimento é Deus. Por quê? Porque ela aprendeu uma coisa. Meu compromisso primeiro é com Deus. Eu que espere quando eu chegar em casa, se não estiver pronto, ela cozinhar para eu esperar, para depois eu comer. Você não prospera nunca, meu irmão. Se você prosperar,
eu mando Deus botar a corda no meu pescoço e me enforcar na frente de toda a igreja. Se você andar nessa vidinha que você anda, vai ter uma merdinha, vai ter um negocinho, até um tempo, depois Deus tira, porque Deus dá, Ele mesmo tira. Mas enquanto não se voltar para Deus de verdade, enquanto não se voltar na realidade com Ele, da aliança que Ele fez contigo, eu quero é prova, meu amigo. Por isso que muitos não ficam aqui, Paula, porque aqui eu prego a verdade, e a verdade confronta, Lília. Eu estava olhando essa semana a foto de tanta gente que já esteve aqui, hoje me esculhamba por aí afora, mas naquele grande dia, quero ver naquele grande dia, Júnior. Por isso cada dia eu estou tentando, sabe, matar um leão, um dinossauro, né? Um Godzilla por dia, para que naquele grande dia eu chegue diante do trono. Sabe como eu fui com o canudo, pegar o canudinho e o anel dentro da faculdade? Chegou, eu estava trêmulo. Aquele grande dia diante de um homem daquele, um reitor, um homem qualquer. Mas era o meu canudo, era a minha faculdade, era o que eu estudei, Juan, daqui uns dias, né, Juan? Você vai ver, Juan, uma sensação tão gostosa, sentimento do dever cumprido. E quando ele pôs o anel em meu dedo, que ele me deu aquele canudo lá, eu levantei para os céus e glorifiquei a Deus. Aí eu aprendi certo, Marcos, para pregar errado, para dizer a você, não, Marcos, você está certo mesmo, velho, não, você está cansado, chegou do trabalho cansado, não venha para a igreja mesmo não, velho, não venha não, eu vou, Marcos, com dor de cabeça, estou com febre, estou com uma dor no braço, meu tornozelo não está bom ainda não, Marcos, sabe, rapaz, eu estou aqui, às vezes eu venho para aqui com dor na barriga, com dor no pescoço, com dor nas pernas, não, Marcos, mas você chegou um pouquinho cansado, não vá mesmo não, fique fazendo companhia à sua mulher, tomara que Jesus volte naquele dia de... Aí juntos, não vá não, Marcos, estou usando o Marcos só de exemplo, Marcos, não venha não, Marcos, pastor, eu estou com isso, hoje eu não vou não, não venha não, eu vou e faço o meu papel e o teu, se preocupe não, eu vou estar lá, eu quero estar lá, sabe por quê, dona Marlene? Naquele grande dia eu quero estar lá. Quando eu li aquilo aqui que Paulo falou, dos obreiros, porque Deus é que falava através da boca do apóstolo Paulo. Você vai ter 1001 justificativas, nenhuma delas, olha o que eu estou dizendo hoje, nenhuma delas convencerá a Deus. Capítulo 12, 13. Ele te prosperará em tudo que Ele quiser. Olha o que diz: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinho crescerá faia, ou seja, algo positivo, né? Algo positivo. Em lugar de sarça crescerá murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Em lugar de lágrimas, risos. Em lugar de escassez, louvado seja Deus, fartura. Em lugar de miséria, prosperidade. Ele não deixar faltará o pão, se você for fiel a Ele. Mas seu patrão fechará a porta de emprego para você, se você ficar enferma ou enfermo. E para fechar, Salmos de número 93,
o poder e a majestade do reino daquele que era, que é e que sempre será o Deus da minha vida. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam o Senhor. Ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém na tua casa, Senhor, para sempre. O que é que ele está dizendo? O que é de lá é muito mais poderoso do que tudo que há na terra. O que é de lá é muito mais poderoso do que tudo que há na terra. Então, quer ter uma família próspera? Quer ter uma vida próspera? Deixe começar a partir de você. Não espere que parta dos outros, não. Não espere que você venha fazer aquilo que Deus tem que fazer, porque você nunca fará. Você terá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? 1 quilo de farinha. Ele terá uma grande ou grandes redes de supermercados. Você terá uma uva, uma maçã, uma banana, uma manga. Ele tem todas as plantações da terra. E ele ainda está dizendo no primeiro versículo que Jesus, a fonte da água da vida, é ele que mata a nossa sede. Mas tem gente procurando matar a sede em poços errados. Jesus, quando chega perto daquela mulher no poço de Jacó, hein? Dá um pouco dessa água aí, ela... Por que você está falando comigo? Eu sendo samaritana. Ele, se você soubesse com quem está falando com você... Não é seu patrão, não é seu marido, não é tua esposa, não são teus filhos. Se você soubesse, samaritana, que judeu que está falando contigo... Eu tenho água para dar a ti que nunca mais tu terás sede. Pastor, que água é essa? É a palavra de Deus. Enquanto nós não agirmos com isto aqui, a nossa vida, ela não terá elevação. Tem mulheres querendo endireitar a casa num pico, na tora. Seu marido nunca vai se converter. Isso é bíblico. Provérbios capítulo 14. Vai bater boca com seu marido, você está degrinindo a imagem de Deus. A mulher tem que ser submissa a seu marido. Pastor, mas ele está errado. Espere no tempo de Deus. Ore por ele, porque Deus transformará a vida dele. Ele será o cabeça da casa, como Cristo é da igreja. Mas você tem que ser o alicerce. Vai bater de frente, nunca vai mudar. Vocês têm filho, neto, bisneto, morrem, entra a 4ª geração, mas não muda. Enquanto Deus não trabalhar, não muda. Não muda. Se não der lugar a Deus, não muda. A sua casa, para estar estabilizada na presença de Deus, você tem que fazer aquilo que a Bíblia te ensina a fazer. Viver conforme os ditos de Deus, a vontade de Deus e não do homem ou da mulher. Mas enquanto você viver segundo as suas perspectivas, essas palavras que foram lidas aqui e verbalizadas vão se tornar anátemas. E se teu marido se converter, com você assim, e se tua mulher se converter, se for ao contrário, com você assim,
Pô, me mostre aí que Deus é esse, que eu largo de seguir esse daqui para seguir ele. Teve mudança até agora? Por quê? Porque você não fez o que a missionária Paula ensinou ontem aqui. Mudança de trajetória, conversão é isso. Mudança de caminho. Pô, se eu estou indo por aqui direto, batendo direto na mesma tecla, não está dando certo, o que é que eu devo fazer? Procurar um outro caminho. Pastor, que caminho é esse? Você viu como a samaritana, como ela entendeu logo, falou, me dá logo desta água para eu beber. Tiveste 5 maridos, nenhum foi meu. Começou a contar a história dela. Ele está falando a verdade. Então eu quero dessa água, me dá um pouco dessa água. E Deus quer dar dessa água a crente nesta noite aqui. Deus quer dar dessa água àqueles que verdadeiramente mudam. Haverão, ou melhor dizendo, há crentes aqui que nunca se converterão. Eu sou profeta, eu posso falar isso. Nunca se converterão aqui dentro. Há crentes aqui dentro que virá a morte sobre eles e nunca se converterão, porque não dão ouvidos à voz de Deus. Quem lapidou os lábios de Isaías para escrever esse livro foi o próprio Deus com um serafim. E os serafins são seres de fogo, são anjos de fogo. E ele teve que pegar uma tenaz, um objeto, para pegar uma brasa que estava em cima do altar, porque se ele pega com a mão de fogo, ele perde. Com a tenaz ele veio. Olha o poder que você tem diante da vontade de Deus, quando você dá lugar a Deus. A brasa que o anjo, o serafim, cheio de fogo, não pôde pegar com a mão, pegou com a tenaz, colocou na boca de um homem, assim como eu e você, porque ele amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, família, vigia. Para sua família ser próspera, vigia, mulher. Para sua família ser próspera, vigia, homem. Para sua família ser próspera, seja fiel com Deus, em todos os aspectos. Não adianta, igreja, você pode querer trazer sua mulher ou seu marido num colo, aqui na terra, mas o que vai adiantar? Você vai poder ir para a eternidade segurando no colo, com ele ou com ela? Não é melhor conduzi-los ou conduzi-la ao caminho do Senhor? Então vigia hoje, como um servo fiel, como uma serva idônea, né? Que domine bem sua casa, sábia, como um servo idôneo, que seja o cabeça da sua casa, seja o tempero da comida, que trabalhe no mesmo sentido. Porque um só cresce quando o outro dá espaço para que o outro cresça. Então vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Fica de pé e aponta a mão para cá.